prática populista dos políticos que querem se valer do cargo para iludir e se manter com votos que eles conseguem assim, iludindo, né? Dizendo que pelo aumento de pena você vai ter uma alteração da realidade. Então é se valer do populismo mediático para continuar a iludir e fingir de que a prisão vai adiantar para alguma coisa, quando a prisão, na verdade, não adianta para nada. A prisão ela é mais um complicômetro, ela, na verdade, ela gera conflito, ela não resolve conflito. Então, ao invés de eles quererem pensar em políticas públicas, eles acham uma via mais eleitoreira, mais fácil e de impacto emocional mediático, que é normalmente o aumento de pena. E a redução da maioridade penal, na verdade, é mais um reflexo disso, porque é dizer que pelo aumento da pena ou pela redução da maioridade você vai ter uma alteração do quadro social, o que não é verdade, né? É apenas um jogo de ilusionismo. São estelionatários eleitorais, políticos marqueteiros que fazem isso e não querem pensar em políticas sociais, não querem pensar, na verdade, e aceitar que eles estão agravando o resultado que o Estado é responsável por uma discriminação sistemática da juventude, que é a que mais sofre, violência do Estado e fora do Estado. E como o sistema penal já é seletivo, porque ele seleciona os pobres, né, ele mata também os mais pobres e pretos, então as políticas e as leis no Brasil elas têm um efeito discriminatório. E isso aí só agrava a discriminação étnico-socioespacial dessa população, dessa parcela da população que mais sofre no Brasil. E agora, se for para baixar a idade penal, então vamos ter também que nem na Louisiana, lá, carteira de motorista com 16 anos, conta bancária com 16 anos, porte de arma com 16 anos, estão tudo com 16 anos. Então, se é para baixar, baixa tudo. Essas são as mudanças sociais? Essas são as mudanças sociais que não é o Brasil. E você acha que isso vai resolver o problema? Isso vai resolver os problemas? Não, reduzir a maioridade penal não vai resolver. Mas é que, na verdade, o sistema prisional ele já é replicado no sistema falido socioassistencial da juventude existente. Você já tem uma replicação do sistema prisional nessas fundações, casa, etc. Então, a redução da maioridade penal ela já ocorre na prática. Você já tem toda essa cultura prisional, criminal, já ocorre. O sistema socioeducativo ele é falho. Então, ao invés de querer ver aqui o que descriminalizar, o que tirar da esfera do direito penal, o que deixar para o direito administrativo, o que deixar para assistência social, para políticas de prevenção criminal, o que for da saúde, deixar com a saúde, enfim. E se considerar que, por exemplo, 25% dos presos são relacionados à questão das drogas, então você tem que pensar que internar o jovem, isso não tem sentido. Então, a replicação do sistema prisional já ocorre na prática nesse sistema falido socioassistencial. Então, é apenas você reduzir a maioridade penal e você dar continuidade ao sistema que já vem falindo, que não consegue aplicar o ECA, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para dar proteção integral mesmo. É o princípio da prioridade absoluta das crianças e adolescentes para viver livre de toda e qualquer opressão. Mas não. O Brasil ele só faz mais oprimir mesmo. Então a política de drogas teria que mudar. E se o restante dos presos é tudo patrimônio, a gente tem que parar para discutir a história da propriedade no Brasil e por que o desenvolvimento econômico ou a corrupção econômica leva a esse estado atual de coisas. Por que a porcentagem é tão elevada para crimes de patrimônio no Brasil? Mas aí é questão da crença, né? A propriedade é crença do nosso jeito de viver.
Aí passa Right to property. Aí passa por discutir a desigualdade. Agora, esses crimes aberrantes, essas coisas... aí, assim, teria que ter uma ideia de um reducionismo prisional e penal para um consenso mínimo para se chegar a dizer quais crimes a gente quer prisão. Será que precisa para todo e qualquer crime? Eu acho que não. Mas, por exemplo, o homem lá que está lá ameaçando a mulher, ele precisa de uma medida preventiva, porque senão, se o Estado for ineficaz e não conseguir prender o homem, ele vai assassinar. Então é preciso, em certas hipóteses, ter um consenso mínimo para que você tenha uma prisão para evitar que ocorram mortes, por exemplo. Mas é a única hipótese que eu vejo. Eu não vejo sentido, não vejo ninguém se ressocializando dentro de uma prisão e não vejo... você coloca todo mundo dentro de um elevador e aperta, espreme e fala para ressocializar. Isso não é ressocializar. Então, assim, teria que ter um consenso mínimo e o resto a gente pensa em penas alternativas, em formas de atribuir responsabilidade fora da prisão, porque isso é um custo para o Estado e, inclusive, um risco criado pelo próprio Estado. Porque, enfim, além de promover uma tortura em massa, uma tortura institucional diária em massa, gera um risco para o próprio Estado, porque se formou grupos de autodefesa por conta justamente desse destratamento sistemático estatal. E, enfim, isso o próprio Estado deveria pensar em termos estratégicos para ter uma política que realmente fosse da prevenção criminal e de políticas sociais, e não de um populismo midiático terrorista. Well done.